O som do café movimentado cria uma atmosfera acolhedora, o tilintar de xícaras, risadas ao fundo e conversas indistintas. No meio desse cenário, Júlia está sentada de frente para Chiara, mexendo distraidamente o café com a colher, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Chiara observa a amiga, preocupada. Ela percebe os ombros tensos de Júlia e a expressão cansada em seu rosto. Júlia, o que houve? Você está com uma cara péssima? Júlia solta um suspiro longo, encostando-se na cadeira. Ela olha para a janela, como se quisesse escapar da conversa, mas, finalmente, diz: Eu estou cansada, Chiara. Parece que eu trabalho, e nunca vejo resultado. Todo mês é a mesma coisa, ganho meu salário, pago as contas, e quando vejo, acabou. É como se o dinheiro simplesmente desaparecesse. Chiara franze a testa, intrigada. Mas você já tentou anotar seus gastos? Às vezes, a gente gasta com coisas pequenas que acabam acumulando. Júlia balança a cabeça, quase rindo de si mesma. Eu já tentei. Várias vezes. Até baixei aplicativos, fiz planilhas. Durante algumas semanas, fiquei obcecada em registrar tudo. Mas aí eu desisto, porque não adianta. Não importa o quanto eu me organize, nunca sobra nada. Parece que tem um buraco nas minhas mãos. Chiara se inclina levemente para frente, abaixando o tom de voz. Você já pensou que isso pode ser algo além de má organização? Júlia olha para ela com desconfiança. Além? Tipo o quê? Chiara escolhe as palavras com cuidado. Eu achava que meus problemas eram só falta de controle até conhecer a Ana. Você sabe, a terapeuta de constelação familiar. Ela me ajudou a perceber que às vezes carregamos coisas que nem são nossas. Júlia sorri, mas o sorriso é mais cético do que interessado. Coisas que não são nossas. Como assim? Chiara explica. Às vezes, sem perceber, a gente repete padrões familiares. Pode ser algo que nossos pais viveram, ou até nossos avós. E a gente herda essas crenças, como se fossem nossas, mas não são. Quando você falou que o dinheiro parece escapar das suas mães, me lembrou do que eu sentia antes de fazer minha constelação. Por um momento, Júlia não diz nada. Ela olha para a xícara de café em suas mãos, sentindo-se desconfortável. Algo na fala de Chiara parece ecoar dentro dela, mas ela não quer admitir. Eu não sei, Chiara. Isso parece meio místico demais. Meu problema é só que eu sou péssima com dinheiro. Sempre fui. Não tem nada a ver com a minha família. Chiara dá um leve sorriso. Júlia, eu entendo que isso parece estranho. Eu também achava isso no começo. Mas me escuta. O jeito que você lida com o dinheiro não é só sobre você. É sobre o que você ouviu e viveu quando era criança. Sobre como sua família lidava com o dinheiro. Faz sentido. Júlia pensa por um momento, mexendo no café distraidamente. Ela finalmente responde. Você acha que pode ter algo a ver com minha mãe? Minha avó. Chiara dá de ombros, mas mantém o tom firme. Eu acho que vale a pena investigar. Você não precisa acreditar em nada agora. Só tenta. O que você tem a perder? No caminho de casa, Júlia sente o peso da conversa. As ruas estão cheias, com pessoas apressadas ao seu redor, mas ela mal percebe o movimento. As palavras de Chiara ecoam em sua mente. Às vezes, carregamos coisas que nem são nossas. De repente, uma memória surge. Sua mãe, sentada na sala, falando com um tom sério. Dinheiro vai embora rápido. Aproveite enquanto tem, porque amanhã pode não ter mais. A frase a atinge como um soco no estômago. Júlia se lembra de ouvir isso muitas vezes quando era criança, mas nunca havia pensado no impacto que essas palavras poderiam ter tido nela. Ao chegar em casa, Júlia joga a bolsa no sofá e se senta pesadamente. Ela olha para a sala pequena e organizada, mas sua mente está caótica. Memórias de sua mãe e sua avó começam a surgir com mais frequência. Conversas sobre dívidas, preocupações com o futuro, e o medo constante de que o dinheiro não é confiável. Ela pega o celular, hesita por um momento, e finalmente escreve para Chiara. Ok, você venceu. Me passa o contato da Ana. Vou tentar. Enquanto coloca o celular de lado, Júlia sente uma mistura de curiosidade e receio. Ela olha para o teto, imersa em pensamentos,
enquanto a frase da mãe ecoa novamente. Dinheiro vai embora rápido. O consultório de Ana é aconchegante, com tons neutros e uma luz suave entrando pela janela. Há uma estante com livros organizados, plantas bem cuidadas em pequenos vasos, e uma mesa com um caderno aberto, onde Ana faz anotações. Júlia está sentada em uma poltrona confortável, mas sua postura é tensa. Ela cruza as pernas e mexe no cabelo, claramente desconfortável. Ana a observa com um sorriso gentil. Sua voz é serena, quase reconfortante. Bem-vinda, Júlia. É bom te ver de novo. O que trouxe você aqui hoje? Júlia dá uma risada curta e nervosa, desviando o olhar. Para ser honesta, eu não sei se acredito nisso. A Kiara me convenceu a vir. Ela acha que meus problemas com dinheiro podem ter alguma coisa a ver com minha família. Ana inclina levemente a cabeça, sem pressionar. E o que você acha sobre isso? Júlia reflete por um momento antes de responder. Eu acho que o problema sou eu. Eu nunca fui boa com dinheiro. Sempre gasto mais do que deveria. E quando vejo, já era. Eu só não sei me organizar. Ana sorri suavemente. Eu entendo. Muitas pessoas pensam assim. Mas às vezes, o jeito como lidamos com o dinheiro tem raízes mais profundas. Pode ser que existam padrões ou crenças familiares que estão influenciando você sem que perceba. Ana guia Júlia para iniciar o processo de constelação. Vamos explorar isso juntas. Quero que você escolha representações para você mesma e para o dinheiro. Pode ser abstrato, não precisa ser literal. Júlia escolhe 2 peças de madeira dispostas sobre uma mesa. Uma mais alta para representá-la e uma menor, que simboliza o dinheiro. Ana posiciona as peças a uma certa distância e pede que Júlia observe como se sente ao olhar para elas. Júlia sente um desconforto estranho. É engraçado, o dinheiro parece estar tão longe de mim. Como se ele fosse difícil de alcançar. Ana pergunta com calma. Se o dinheiro pudesse falar, o que você acha que ele diria para você? Júlia dá uma risada nervosa. Ele diria, eu não sou para você. Ana faz outra pergunta. E você? O que sente vontade de dizer a ele? Júlia reflete antes de responder, e sua voz sai mais suave. Eu diria, por que você sempre me escapa? Enquanto observa as peças, Júlia se lembra de algo que sua mãe dizia constantemente. Dinheiro vai embora rápido. Aproveite enquanto tem, porque amanhã pode não ter mais. Ela para, franzindo a testa. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas minha mãe dizia isso o tempo todo. Talvez isso tenha me influenciado mais do que eu percebi. Ana a guia para escolher uma peça que represente sua mãe. Ela posiciona essa nova peça perto da que representa o dinheiro, criando uma conexão visual. Agora, quero que você observe como essas peças se relacionam. O que você sente? Júlia fica em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu sinto que minha mãe estava sempre preocupada com o dinheiro, como se ela nunca pudesse relaxar. Ana pergunta, e como isso afetava você? Júlia solta um suspiro profundo. Eu acho que eu sentia que o dinheiro era perigoso, como se ele fosse algo que não valia a pena segurar, porque ele ia desaparecer de qualquer forma. Júlia sente um nó na garganta enquanto fala. As peças na mesa parecem representar mais do que objetos. Elas se tornam símbolos de uma carga emocional que ela nunca havia reconhecido. Ana, com sua voz calma, diz: muitas vezes, herdamos crenças de nossos pais sem perceber. Eles nos ensinam o que sabem, com base nas experiências deles. Mas, Júlia, isso não significa que essas crenças precisam ser suas. Você pode escolher o que levar adiante. Júlia olha para Ana, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e alívio. Eu nunca pensei nisso desse jeito antes. Faz sentido, mas ao mesmo tempo, é tão difícil. É como se fosse parte de mim. Ana encerra a constelação, deixando Júlia com uma reflexão. Pergunte à sua mãe sobre o que ela acredita sobre dinheiro. Explore as histórias da sua família. Pode ser que você descubra mais do que imagina. Enquanto caminha para casa, Júlia se sente emocionalmente sobrecarregada. A frase da mãe ressurge em sua mente, agora com mais clareza do que nunca. Dinheiro vai embora rápido. Aproveite enquanto tem. Ela começa a conectar pontos que nunca havia percebido.
Lembra de como a mãe ficava ansiosa toda vez que as contas chegavam e de como sempre havia um clima de tensão em casa relacionado ao dinheiro. No silêncio do trajeto, ela se pergunta: será que minha relação com o dinheiro não é minha? Será que eu estou repetindo algo que nem percebi? Júlia decide visitar sua mãe para entender mais sobre o passado da família, mesmo sem saber exatamente o que procurar. O cheiro doce de bolo recém-assado preenche a cozinha da casa da mãe de Júlia. Uma mesa pequena está coberta com uma toalha floral desbotada, e o som de utensílios de cozinha ecoa enquanto a mãe, ocupada, prepara a cobertura do bolo. Júlia está sentada em uma cadeira ao lado da janela, observando o jardim lá fora. O sol da tarde ilumina a sala, mas ela parece distraída, perdida em pensamentos sobre a constelação. Mãe, esse bolo está com um cheiro maravilhoso. É aquele de laranja. Júlia tenta iniciar a conversa com leveza. A mãe responde sem olhar para ela, enquanto espalha o glacê. É sim. É o seu preferido, não é? Achei que seria bom fazermos algo especial hoje. Júlia sorri levemente, mas por dentro sente uma tensão crescente. Ela sabe que precisa tocar no assunto, mas não sabe como. Finalmente, ela respira fundo e decide começar. Mãe, eu queria te perguntar uma coisa. A mãe finalmente olha para ela, curiosa. Claro, filha. O que foi? Júlia hesita, mas continua. Você lembra como era quando eu era criança? Sobre dinheiro? O que você pensava na época? A mãe franze a testa, claramente surpresa com a pergunta. Dinheiro? Por que você quer saber disso agora? Júlia força um sorriso, tentando aliviar a tensão. É que eu percebi que nunca guardei muito. Parece que o dinheiro sempre desaparece. E na constelação com a Ana, eu comecei a pensar: será que isso tem a ver com algo que eu ouvi ou aprendi quando era pequena? A mãe coloca a espátula de lado, limpando as mãos no avental. Ela senta-se de frente para Júlia, parecendo desconfortável. Bom, eu não sei o que dizer sobre isso. Você sabe como foi difícil depois que seu pai foi embora. Eu fazia o que podia para pagar as contas e ainda te dar o que precisava. Mas nunca foi fácil, Júlia. Nunca. Júlia observa a mãe atentamente, sentindo que há algo mais. Eu sei disso, mãe. Mas você sempre dizia coisas como: dinheiro vai embora rápido, ou aproveite enquanto tem. Por que você falava isso? A mãe suspira profundamente, como se estivesse segurando esse peso há anos. Porque foi isso que eu aprendi, Júlia. Quando eu era jovem, sua avó dizia isso o tempo todo. Ela perdeu tudo na crise da década de 70. Você sabia disso? Ela investiu em algo arriscado, achando que ia mudar nossas vidas, mas acabou com dívidas. Depois disso, ela sempre dizia que dinheiro não era confiável, que não valia a pena guardar, porque ele desaparece de qualquer jeito. Júlia fica em silêncio, absorvendo a informação. Ela nunca havia pensado na avó dessa forma. Para ela, a avó sempre foi uma figura forte e inabalável, mas agora essa imagem parecia se desmanchar. Então, a forma como eu lido com dinheiro pode ter começado lá atrás, com a avó. A mãe dá de ombros, parecendo melancólica. Talvez. Mas o que eu sei é que eu sempre carreguei o medo de acabar como ela. Eu me preocupava tanto em ter o suficiente para nós duas que, às vezes, acho que isso me consumia. E agora que você falou, talvez eu tenha passado isso para você. Se eu fiz isso, eu sinto muito, Júlia. As palavras da mãe trazem uma mistura de alívio e dor. Júlia percebe que parte de sua ansiedade em relação ao dinheiro não é realmente sua, mas algo que foi transmitido inconscientemente. Ao mesmo tempo, ela sente tristeza ao ver a vulnerabilidade de sua mãe, que sempre tentou ser forte. Eu não culpo você, mãe. Eu sei que você fez o melhor que podia. Mas eu acho que preciso mudar isso. Eu não quero viver com esse medo. Eu quero lidar com o dinheiro de um jeito diferente. A mãe sorri com tristeza, mas também com um toque de orgulho. Você tem razão, filha. Eu vivi com medo por tanto tempo, e nunca imaginei que isso poderia afetar você. Eu quero que você tenha uma vida melhor. E se isso significa deixar essas crenças para trás, eu apoio você. Mais tarde, Júlia está voltando para casa, mas sua mente está longe. As palavras da mãe ecoam em sua mente: dinheiro não é confiável. Ele desaparece. Pela primeira vez,
Ela sente que essas palavras têm um peso emocional que ela precisa abandonar. Ao chegar em casa, ela pega o telefone e liga para Ana. Oi, Ana, é a Júlia. Eu preciso marcar outra sessão. Tem algumas coisas que eu descobri e acho que preciso entender melhor. Enquanto desliga o telefone, Júlia olha para uma pilha de contas sobre a mesa. Em vez da sensação de desespero habitual, ela sente um fio de esperança. Pela primeira vez, ela acredita que pode mudar. O consultório de Ana está mais silencioso do que o habitual. Júlia entra, carregando uma energia diferente, um misto de ansiedade e determinação. Ana percebe o olhar introspectivo dela e a convida a sentar na poltrona confortável. Júlia, é bom te ver novamente. O que descobriu desde a última vez? Júlia respira fundo, como se estivesse reunindo coragem para começar. Conversei com a minha mãe, como você sugeriu. Foi revelador. Ela me contou sobre a minha avó, que perdeu tudo em uma crise financeira. E, de repente, tudo fez sentido. Eu percebi que, desde pequena, eu cresci com essa ideia de que dinheiro é algo perigoso, algo que nunca fica. É isso, não é? Eu estou repetindo isso, sem nem perceber. Ana sorri suavemente, balançando a cabeça em concordância. Muitas vezes, as crenças que carregamos vêm de histórias como essas. Você não está sozinha, Júlia. Agora que você reconheceu isso, podemos começar a trabalhar na sua libertação. Ana pede que Júlia escolha peças de madeira para representar a si mesma, sua mãe e sua avó. Júlia observa as peças dispostas na mesa e sente um desconforto imediato ao ver a distância entre elas. Ana pergunta: como você se sente olhando para essa configuração? Júlia pensa por um momento antes de responder. Eu sinto que eu estou carregando algo, como se estivesse tentando consertar o que deu errado antes de mim. Ana, e o que você sente quando olha para a figura que representa a sua avó? Júlia olha fixamente para a peça, e uma memória surge em sua mente. Ela se lembra da avó segurando as mãos dela, dizendo: você é forte, minha menina. Mas lembre-se, nunca confie no dinheiro. Ele pode desaparecer de repente. Júlia fecha os olhos, sentindo o impacto emocional dessas palavras. Ela estava tão preocupada, como se quisesse me proteger. Mas acho que, sem perceber, ela colocou esse medo em mim. Ana a guia para um exercício simbólico. Quero que você diga algo à figura que representa a sua avó. Pode falar como se ela estivesse aqui. Júlia hesita, mas finalmente diz, com a voz trêmula: eu sei que você fez o melhor que pôde. Sei que você sofreu com o que aconteceu e que só queria proteger a nossa família. Mas, eu não quero carregar esse medo. Ele é seu, não meu. Eu agradeço por tudo que você passou, mas eu escolho fazer diferente. As lágrimas escorrem pelo rosto de Júlia enquanto ela fala, mas algo dentro dela começa a se aliviar. Ana pergunta: se a figura da sua avó pudesse responder, o que ela diria? Júlia, depois de um momento de reflexão, responde: ela diria que entende, que está tudo bem eu seguir um caminho diferente, que ela só queria o melhor para mim. Ana sorri. Isso é poderoso, Júlia. Você está devolvendo a responsabilidade à sua origem, onde ela pertence. Você pode honrar a sua avó e, ao mesmo tempo, criar a sua própria relação com o dinheiro. Júlia sente um peso saindo dos ombros. É como se, pela primeira vez, ela estivesse se permitindo enxergar o dinheiro de uma forma diferente, não como um inimigo, mas como um recurso que pode ser manejado com cuidado e confiança. Enquanto recolhe as peças, Ana deixa Júlia com uma pergunta reflexiva. Agora que você devolveu essa crença à sua avó, como você quer começar a construir a sua própria relação com o dinheiro? Júlia responde com um tom de esperança: eu acho que preciso começar de novo. Aprender a lidar com o dinheiro sem medo. É como reaprender tudo? Ana sorri. E você pode. Cada pequena escolha conta. De volta para casa, Júlia observa suas finanças pela primeira vez sem a habitual sensação de pânico. Ela espalha contas e extratos na mesa e pega um caderno vazio para começar a anotar seus gastos. Enquanto escreve, ela reflete sobre o que Ana disse. Se isso é algo que eu posso aprender, então eu vou aprender. Eu não preciso repetir os mesmos erros. Eu posso fazer diferente. Enquanto organiza seus papéis,
Júlia encontra um recibo de uma compra impulsiva recente. Um vestido caro que ela nunca usou. Ela pega o recibo e encara o papel, sentindo uma mistura de arrependimento e determinação. Chega disso, ela diz para si mesma. Júlia está sentada em sua mesa de jantar, cercada por papéis, contas, extratos bancários e o caderno onde começou a anotar seus gastos. Há um ar de seriedade e determinação em sua postura, mas também uma tensão visível. Ela segura uma caneta, mas parece hesitar antes de escrever algo. Enquanto tenta organizar os números, uma voz familiar ecoa em sua mente. Dinheiro vai embora rápido. Aproveite enquanto tem. Ela balança a cabeça, como se quisesse afastar a memória, mas a frase parece grudada. Com um suspiro, ela decide ligar para Kiara. Kiara atende com um tom animado. Júlia, como você está? Como foi a última sessão com a Ana? Júlia tenta responder com leveza, mas sua voz denuncia o cansaço. Foi boa, eu acho. Acho que comecei a entender de onde vem o meu medo do dinheiro. Mas agora que eu sei, parece que estou perdida. Eu estou aqui, olhando para esses papéis, tentando organizar tudo, mas sinto que ainda não sei o que estou fazendo. Kiara ri suavemente, com empatia. Bem-vinda ao clube. Eu me senti assim na primeira vez que tentei organizar minhas finanças. É como aprender uma nova língua, sabe? Mas você está começando, e isso já é um grande passo. Júlia hesita antes de perguntar. Como você conseguiu superar isso? Por quê? Para mim, parece tão impossível. Kiara responde com firmeza. Eu parei de tentar consertar tudo de uma vez. Comecei com coisas pequenas, como anotar meus gastos diários e estabelecer limites para mim mesma. Você não precisa resolver tudo hoje, Júlia. Só precisa dar o próximo passo. Depois da ligação, Júlia encara os papéis à sua frente com um olhar renovado. Talvez Kiara tenha razão, ela pensa. Eu não preciso consertar tudo de uma vez. Só preciso começar. Ela pega um caderno e escreve no topo da página. Por onde vai meu dinheiro? Júlia começa a anotar seus gastos diários, desde as compras no supermercado até o café na padaria. Enquanto escreve, percebe padrões que antes passavam despercebidos. Compras impulsivas, assinaturas de serviços que não usa, pequenos luxos que se acumulam. Uau! Ela murmura para si mesma. Não é à toa que nunca sobra nada. Apesar da frustração inicial, Júlia sente uma pequena onda de alívio. Pela primeira vez, ela está enxergando claramente para onde vai seu dinheiro. No dia seguinte, Júlia passa por uma vitrine de loja enquanto caminha para o trabalho. Um vestido elegante chama sua atenção. O preço, exibido em uma etiqueta dourada, é alto, mas a peça parece perfeita. Ela para, sentindo-se tentada a entrar e comprá-lo. Uma voz interna sussurra. Você merece. Você trabalha tanto. Por que não se dar um presente? Mas, desta vez, outra voz se sobressai. É a de Ana, durante a última constelação. Você pode construir a sua própria relação com o dinheiro, sem medo. Júlia fecha os olhos por um momento, respira fundo e decide continuar andando. Não hoje, ela diz em voz baixa, sentindo uma mistura de orgulho e desconforto. Em casa, ela revê sua lista de gastos e estabelece um orçamento pela primeira vez. Decide separar uma quantia específica para economizar, mesmo que seja pequena, e uma outra para gastos com lazer. Ela liga para Kiara para compartilhar o progresso. Kiara, eu fiz um orçamento. Sabe, acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Parece pequeno, mas é como se eu estivesse começando a recuperar o controle. Kiara comemora com entusiasmo. Isso é incrível, Júlia. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Estou tão orgulhosa de você. Mais tarde, Júlia está sentada em sua varanda, observando o céu noturno. Ela sente um misto de esperança e medo, mas percebe algo novo, uma pequena chama de confiança. Pela primeira vez, ela acredita que pode mudar sua relação com o dinheiro. Enquanto observa as estrelas, ela sussurra para si mesma. Eu não vou mais deixar o medo me controlar. Eu escolho fazer diferente. No dia seguinte, Júlia recebe uma proposta de um cliente no trabalho. É um projeto grande, que pode trazer bons rendimentos, mas também exige mais responsabilidade. Ela hesita, sentindo o velho medo surgir novamente.
Será que eu sou capaz? Ela se pergunta, olhando para o contrato. O telefone toca no escritório de Ana. É Júlia. Sua voz está carregada de ansiedade, mas também de determinação. Ana, preciso de ajuda. Algo aconteceu. Estou tentando mudar, mas tem algo que ainda não consigo superar. É como se eu tivesse medo de ter sucesso. Você pode me encaixar para uma sessão? Ana, com sua voz tranquila, responde. Claro, Júlia. Venha amanhã. Vamos explorar isso juntas? O sol da tarde ilumina suavemente o consultório, criando um clima acolhedor. Júlia entra, carregando um peso invisível. Ela se senta na poltrona e respira fundo. Ana, acho que estou melhorando. Estou me organizando, pensando mais antes de gastar, mas tem algo que não consigo explicar. É como se, toda vez que surge uma oportunidade maior, algo dentro de mim grita que eu não vou conseguir. Que é melhor desistir antes de tentar. Ana observa atentamente, percebendo a vulnerabilidade de Júlia. Você se lembra de sentir isso antes, em outras áreas da sua vida? Júlia reflete por um momento. Sim, muitas vezes. Quando consegui meu primeiro emprego, achei que não duraria. Quando recebi uma promoção, fiquei com medo de não dar conta. E agora, com essa nova proposta no trabalho, é como se algo dentro de mim quisesse me impedir. Ana guia Júlia para iniciar a constelação. Ela pede que Júlia escolha peças de madeira para representar a si mesma e o medo que sente. Júlia observa as peças e escolhe uma terceira para representar sua mãe. Quero que você observe como essas peças interagem e me diga o que sente, diz Ana. Júlia olha para a peça que representa sua mãe, colocada ao lado do medo, e sente um nó na garganta. Eu sinto que o medo está ligado à minha mãe, como se fosse algo que veio dela. Ana a encoraja a continuar. Se o medo pudesse falar, o que ele diria a você? Júlia, com os olhos marejados, responde. Ele diria que é perigoso tentar. Que, se eu falhar, vou machucar a mim mesma e as pessoas ao meu redor. Ana observa com empatia. E se a figura da sua mãe pudesse responder, o que ela diria ao medo? Júlia reflete antes de responder, sua voz embargada. Ela diria, eu te entendo. Eu também tive medo. Mas eu precisava proteger minha filha. Ana pergunta suavemente. Júlia, como era sua relação com sua mãe quando você era criança? Júlia respira fundo, mergulhando nas memórias. Minha mãe sempre estava preocupada. As contas, o dinheiro, tudo era um problema. Ela estava presente fisicamente, mas emocionalmente, parecia distante. Eu sabia que ela me amava, mas ela nunca tinha tempo ou energia para mostrar isso. Ana explica. Muitas vezes, associamos o dinheiro a experiências emocionais. Se o dinheiro era uma fonte constante de estresse para a sua mãe, talvez você tenha aprendido a relacionar o sucesso financeiro com a ausência ou a falta de afeto. Faz sentido para você? Júlia sente um aperto no peito. Faz. Acho que sempre associei dinheiro a sacrifício. Talvez eu tenha medo de ganhar mais porque, na minha cabeça, isso significa perder outras coisas, como amor, como afeto. Ana conduz Júlia em um exercício simbólico para reescrever essa crença. Quero que você diga algo à figura que representa a sua mãe. Fale o que sente. Júlia hesita, mas finalmente encontra sua voz. Com lágrimas escorrendo, ela diz: Mãe, eu sei que você fez o melhor que pôde. Sei que você carregou muito mais do que deveria. E eu sou grata por tudo que você me deu. Mas eu escolho viver de forma diferente. Eu escolho acreditar que o sucesso pode ser leve. Que eu posso ter dinheiro sem perder amor. Ana, com um tom encorajador, pergunta: o que você acha que a figura da sua mãe diria a isso? Júlia responde, agora com um sorriso tímido. Ela diria que me apoia. Que ela só queria que eu fosse feliz. Que é isso que ela sempre quis. Júlia sente um alívio imediato, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Pela primeira vez, ela consegue imaginar um futuro onde dinheiro não seja sinônimo de medo ou sacrifício. Ana finaliza a sessão com uma reflexão. Você deu um grande passo hoje, Júlia. Lembre-se, mudar crenças profundas é um processo, mas você está no caminho certo. Continue escolhendo acreditar que o dinheiro pode ser uma fonte de segurança, não de medo. Nos dias seguintes, Júlia começa a implementar mudanças mais ousadas.
Ela aceita o novo projeto no trabalho, apesar do medo inicial, e sente que está finalmente enfrentando seus desafios com coragem. Durante uma reunião, o cliente elogia a proposta dela, e Julia sente uma onda de confiança que nunca havia experimentado antes. Mais tarde, ela liga para Kiara para compartilhar a novidade. Kiara, eu aceitei o projeto. E sabe o que é mais louco? Eu não senti o medo que sempre sentia. É como se, pela primeira vez, eu acreditasse que sou capaz. Kiara, emocionada, responde: eu sabia que você conseguiria, Julia. Você está se transformando. E eu estou tão orgulhosa de você. Naquela noite, Julia está sentada na varanda de casa, com um copo de chá nas mãos. Ela observa a cidade iluminada e reflete sobre sua jornada. Ainda tenho um longo caminho pela frente, pensa ela. Mas hoje, pela primeira vez, sinto que estou no controle. Não completamente, mas o suficiente para acreditar que posso chegar lá. Com um sorriso sereno, ela murmura para si mesma: eu posso construir uma nova história. Sem medo, sem sacrifício. Enquanto Julia termina o chá, uma notificação chega ao celular. Uma nova oportunidade surge no trabalho, ainda maior do que o projeto atual. Ela encara a tela, sabendo que o próximo passo será desafiador, mas com uma nova confiança. Julia está em sua mesa de trabalho, cercada por papéis e anotações. Sua postura, antes hesitante, agora é mais firme. Ela está revisando os detalhes de um novo projeto para o qual foi contratada, o maior de sua carreira até agora. Ela segura uma xícara de café e relê o e-mail de aprovação do cliente, um sorriso tímido nos lábios. Eu realmente consegui, ela murmura para si mesma, ainda tentando absorver o momento. Mas logo o sorriso desaparece. Em sua mente, uma dúvida ressurge: será que eu vou dar conta? E se eu errar? E se perder tudo de novo? Julia respira fundo, lembrando-se do que Ana disse na última constelação. Você pode construir uma nova história. Escolha acreditar que o sucesso pode ser leve. Ela escreve no topo de seu caderno: eu sou capaz. Eu mereço isso. Ao reler a frase, sente uma mistura de medo e determinação. Mais tarde, Julia encontra Kiara em um restaurante pequeno e acolhedor. O cheiro de comida fresca e o som de talheres preenchem o ambiente. As duas se sentam em uma mesa no canto, onde podem conversar com mais privacidade. Kiara, sempre observadora, percebe a tensão no rosto de Julia. Então, me conta, como está indo o projeto novo? Julia mexe na taça de água com a ponta dos dedos, hesitando. Está indo bem. Quer dizer, eu acho que está. Mas ainda fico com aquela voz na minha cabeça, sabe? Aquela dúvida constante. E se eu não for boa o suficiente? Kiara coloca a mão no braço da amiga, com um sorriso caloroso. Julia, você precisa lembrar de todo o caminho que já percorreu. Olha o quanto você mudou nos últimos meses. Você aceitou o projeto. Isso, por si só, já é enorme. Julia suspira, mas o sorriso de Kiara é contagiante. Você tem razão. Às vezes, eu esqueço de olhar para trás e ver o que já conquistei. As duas começam a relembrar momentos de transformação, desde a primeira sessão de Julia com Ana até as pequenas vitórias financeiras que ela conseguiu. Kiara brinca. Lembra daquele vestido caro que você queria comprar? O fato de você ter conseguido resistir já foi um milagre. Julia ri, genuinamente divertida. Eu sei, né? Acho que até os vendedores ficaram chocados. A conversa termina em um tom mais leve, com Julia sentindo-se revigorada pela energia positiva de Kiara. Na manhã seguinte, Julia está organizando suas finanças em casa. Ela abriu uma poupança simples no banco e, pela primeira vez, consegue visualizar um futuro financeiro mais estável. Ela reflete sobre como, antes, a ideia de economizar parecia sufocante. Agora, vê isso como uma forma de cuidar de si mesma. Cada pequeno passo conta, pensa ela enquanto transfere uma parte de seu pagamento para a conta poupança. No final do dia, ela atualiza seu orçamento no caderno, percebendo que, aos poucos, está construindo uma base sólida. Julia se reúne com sua equipe para discutir os próximos passos do projeto. Durante a reunião, um colega elogia sua organização e criatividade, algo que a deixa surpresa. Ela reflete sobre como, antes,
teria descartado esse tipo de elogio, achando que era sorte ou gentileza. Mas desta vez, ela aceita. Obrigada. Estou realmente animada com o que estamos construindo, responde ela, com um sorriso confiante. Mais tarde, Julia decide ligar para Ana para compartilhar como está se sentindo. Ana, eu queria te agradecer por tudo. Hoje, percebi que estou começando a me ver de uma forma diferente. Ainda tenho medo às vezes, mas não deixo mais ele me controlar. Ana responde com sua voz tranquila. Julia, isso é um grande progresso. O medo pode continuar aparecendo, mas você aprendeu a não deixá-lo ditar suas ações. É assim que você constrói uma nova relação consigo mesma e com o mundo. Julia, emocionada, diz: eu nunca imaginei que poderia chegar até aqui, mas agora vejo que é possível. Obrigada por me ajudar a enxergar isso. Naquela noite, Julia encontra um antigo porta-retratos em uma gaveta. É uma foto dela, de sua mãe e de sua avó juntas. Ela sorri, mas sente uma pontada de tristeza ao lembrar de tudo o que aquelas mulheres enfrentaram. Ela segura a foto e diz em voz alta: eu carrego vocês no coração, mas escolho um caminho diferente. Por mim. Por nós. A declaração, simples mas poderosa, a deixa em paz. Na manhã seguinte, Julia recebe um e-mail inesperado, um convite para participar de uma palestra sobre mulheres e finanças, onde poderia compartilhar sua experiência de superação. Ela lê a mensagem várias vezes, com o coração acelerado. Um novo medo surge. Será que estou pronta para isso? Mas então, com um sorriso determinado, ela murmura para si mesma: é claro que estou. O som de talheres e risadas enche a sala de jantar na casa de Julia. Ela organizou um jantar especial para celebrar suas conquistas e reunir as pessoas que foram fundamentais em sua jornada: sua mãe, Chiara e Ana. A mesa está decorada com simplicidade e bom gosto. Velas estão acesas, criando uma atmosfera aconchegante. Julia está servindo vinho, com um sorriso leve, mas genuíno. Pela primeira vez, ela sente que está em paz consigo mesma e com suas escolhas. Chiara observa a cena com um sorriso orgulhoso. Julia, olha só você. Jantar em casa, contas organizadas, um grande projeto no trabalho. Quem diria? Julia ri, fingindo estar ofendida. Eu vou fingir que isso não foi uma provocação, Chiara. Ana intervém com sua voz calma. Eu acho que Chiara está tentando dizer o quanto está orgulhosa de você. E eu também. Você percorreu um caminho incrível, Julia. E isso é só o começo. Julia se senta à mesa e olha ao redor. Ela reflete sobre como, há poucos meses, ela jamais teria imaginado organizar algo assim. Eu só consegui chegar até aqui por causa de vocês. Mãe, Chiara, Ana, vocês me ajudaram a enxergar coisas que eu nunca tinha visto antes. Hoje, pela primeira vez, sinto que estou no controle. Não completamente, mas o suficiente para acreditar que posso construir algo duradouro. Sua mãe sorri, visivelmente emocionada. Eu só quero que você saiba o quanto eu estou orgulhosa de você, filha. Eu sei que às vezes eu passei para você os meus medos e as minhas inseguranças. Mas ver o quanto você cresceu me faz pensar que talvez eu também possa mudar algumas coisas. As palavras da mãe de Julia tocam todos à mesa. Julia pega a mão dela e responde: Mãe, tudo o que você fez foi por amor. Eu sei disso agora. E eu quero que você saiba que, mesmo que a gente tenha carregado coisas difíceis, nós sempre tivemos uma a outra. Isso é o que importa. Ana observa com um sorriso calmo. Esses momentos de reconexão são o que tornam a constelação tão poderosa. Quando reconhecemos de onde viemos, podemos seguir em frente sem as amarras do passado. Mais tarde, após o jantar, Julia está sozinha na cozinha, lavando os últimos pratos. O som da água corrente é relaxante, e ela reflete sobre o quanto sua vida mudou. Ela lembra da sessão em que disse à figura de sua avó: Eu escolho fazer diferente. Agora, percebe que essa escolha foi o início de tudo. Ela olha para a pilha de pratos limpos, sorri e pensa: cada pequena decisão conta. E agora, eu finalmente vejo isso. No dia seguinte, Julia está no trabalho quando recebe um e-mail com o título: Convite para a palestra, Mulheres e Finanças, uma jornada de transformação.
Ela abre o e-mail com curiosidade e descobre que foi indicada por um colega para participar de um evento como palestrante, compartilhando sua história de superação. Seu coração acelera. A antiga Júlia provavelmente teria ignorado o convite, tomada pelo medo de falhar ou de não ser boa o suficiente. Mas agora, ela respira fundo e escreve uma resposta. Será uma honra participar. Na semana seguinte, Júlia está de pé em um palco pequeno, mas acolhedor. O auditório está cheio de mulheres de diferentes idades, todas atentas a ela. Júlia começa sua fala com uma voz segura, mas cheia de emoção. Olá a todas! Meu nome é Júlia, e eu nunca imaginei estar aqui hoje. Há poucos meses, eu era uma mulher que trabalhava muito, mas nunca sabia para onde ia o dinheiro. Eu achava que o problema era só meu, que eu era incapaz de controlar minha vida financeira. Mas, com o apoio de pessoas incríveis e um processo transformador chamado constelação familiar, eu descobri que o que me prendia não era a falta de habilidade, mas as histórias que eu carregava. Histórias que vieram de gerações antes de mim. Histórias de medo, de perdas e de sacrifícios. Ela faz uma pausa, olhando para a plateia. Hoje, eu escolho viver minha própria história. Escolho construir um futuro onde o dinheiro não é um inimigo, mas uma ferramenta. E se eu conseguir, tenho certeza de que qualquer uma de vocês também pode. O público aplaude, e Júlia sente uma onda de orgulho e gratidão. Ao descer do palco, várias mulheres se aproximam para compartilhar suas próprias experiências e agradecer pela inspiração. Naquela noite, Júlia está sentada na varanda de casa, com uma taça de vinho nas mãos. Ela observa as luzes da cidade e pensa em como sua jornada a trouxe até aqui. Ela pega o caderno onde anota suas finanças e escreve no final da página: Eu sou capaz. Eu sou suficiente. E minha história está só começando. Com um sorriso sereno, ela fecha o caderno e olha para o céu estrelado, pronta para o que vier. Júlia aprendeu que, às vezes, as correntes que nos prendem são invisíveis, mas não inquebráveis. Ao olhar para o passado com honestidade e coragem, ela encontrou a chave para construir um futuro de liberdade e prosperidade. E, assim como ela, cada um de nós pode escolher reescrever a nossa história,